A Fossa das Marianas é a parte mais profunda do oceano, com uma profundidade impressionante de mais de 10.000 metros. Sabemos mais sobre a superfície da Lua do que sobre este misterioso mundo subaquático, que foi visitado por apenas 3 seres humanos. Este cânion subaquático abriga alguns dos maiores segredos da Terra. Hoje, estamos aprendendo fatos interessantes sobre a Fossa das Marianas. Mas antes, deixe seu like, clique em inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações, e vamos começar. Profundidade. É difícil imaginar uma profundidade de 10.984 metros. Para referência, você poderia colocar todo o Monte Everest na Fossa das Marianas e ainda sobrariam mais de 2 quilômetros. O Challenger Deep, na extremidade sul da Fossa das Marianas, é o ponto mais profundo do oceano. Sua profundidade é difícil de medir a partir da superfície. Em 2010, a profundidade do Challenger Deep foi estimada em 10.994 metros, medida com pulsos de som enviados através do oceano durante um levantamento realizado pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica. O segundo lugar mais profundo do oceano também está na Fossa das Marianas, o Serena Deep, que fica a 200 km a leste do Challenger Deep, tem impressionantes 10.809 metros de profundidade. A Fossa das Marianas tem 2.542 km de comprimento, mais de 5 vezes o comprimento do Grand Canyon. No entanto, a estreita trincheira tem em média apenas 69 km de largura. Se você está se perguntando por que a trincheira é tão profunda, ela existe no ponto de duas fronteiras de placas convergentes se encontram. À medida que as placas se juntam, o fundo do vale se eleva ainda mais profundo, assim como o pico do Monte Everest cresce a cada ano. Pressão. Como você pode imaginar, a pressão no fundo da Fossa das Marianas é tão intensa que praticamente toda a vida é incapaz de sobreviver. Para ser exato, a pressão no fundo da Fossa das Marianas é de 1.086 baras, ou 17.750 libras por polegada quadrada, o que é mais de 1.000 vezes a pressão atmosférica padrão ao nível do mar. Nessa pressão, a água é 5% mais densa do que na superfície do oceano e a temperatura é extremamente fria, variando entre 1 e 4 graus Celsius. Isso torna o fundo da Fossa das Marianas verdadeiramente inóspito para a vida. Com uma pressão de mais de 8 toneladas por polegada quadrada, um mergulhador infeliz o suficiente para entrar na Fossa das Marianas sem equipamento de proteção seria esmagado instantaneamente. A maquinaria necessária para alcançar tais profundidades é de última geração. O submarino usado na missão mais recente é chamado de Limiting Factor. O Limiting Factor foi testado sob pressão na câmara e já havia feito 5 mergulhos de prática até o fundo da Fossa das Marianas antes de sua primeira viagem tripulada. Na verdade, é o único veículo já construído que é capaz de fazer vários mergulhos até a profundidade total do oceano. No submarino, você está completamente protegido pela esfera de titânio de 3,5 polegadas. O mergulhador não experimentará nenhuma mudança de pressão ou estresse fisiológico. Criaturas estranhas. Criaturas bizarras do mar profundo como o peixe-anzol capturaram a imaginação do público, mas a Fossa das Marianas abriga alguns dos animais mais selvagens do mundo. Um deles é chamado de tubarão-doente, que tem entre 31 a 62 fileiras de dentes inferiores, e 35 a 53 fileiras de dentes superiores saindo de suas mandíbulas assustadoras. Juntas especializadas permitem que essas mandíbulas se movam para frente. Os tubarões-doente são lentos e rastreiam suas presas usando cheiro, visão e eletropercepção para esperar até que sua vítima esteja desprevenida. Outro é o verme-zumbi. Os vermes-zumbis, também chamados de osedax, não são seus zumbis típicos. Em vez de cérebros, essas criaturas assustadoras comem os ossos de baleias e outros peixes. Mas como eles não têm bocas, os vermes-zumbis secretam ácido para dissolver o osso e as bactérias. Então o verme digere a proteína e a gordura. O peixe-olho de barril é muito estranho. O que você pensa que são olhos tristes são na verdade iscas, e os verdadeiros olhos são esses grandes globos sob a cúpula transparente de tecido mole. O peixe-dragão do mar profundo é um predador feroz que vive em profundidades de até 5.000 metros. Este animal tem apenas cerca de 15 centímetros de comprimento, então não há necessidade de temer por sua vida. Ele tem uma semelhança impressionante com um dragão chinês, que é provavelmente de onde veio o seu nome. Sobrevivência em uma pressão extrema.
Você provavelmente está se perguntando como esses peixes sobrevivem a uma pressão tão intensa, quando qualquer animal terrestre pereceria imediatamente nessas profundidades. A viagem mais recente revelou uma criatura fascinante chamada peixe-caracol das Marianas. Esta criatura parece totalmente inofensiva, mas é na verdade o predador topo de cadeia no fundo do oceano. Esses peixes-caracol são numerosos em áreas mais de 8.000 metros abaixo do nível do mar, tornando-os o peixe mais profundo já descoberto. É difícil imaginar exatamente quão difícil é a vida para essas criaturas, mas para colocar em perspectiva, a pressão é igual a 600 elefantes em pé sobre suas cabeças ao mesmo tempo. Eles têm várias adaptações novas que os ajudam a lidar com essa pressão. Por exemplo, há uma lacuna dentro de seus crânios. O pesquisador Kun Wong, da Universidade Politécnica do Noroeste, diz que isso pode ajudar a equilibrar as pressões interna e externa. Na verdade, a maioria de seus ossos é feita de cartilagem, então eles são mais flexíveis e menos propensos a quebrar sob pressão. Eles também têm genes especiais que os ajudam a processar proteínas, que normalmente são quebradas em profundidades tão grandes. O fundo. A maioria das pessoas imagina o fundo da Fossa das Marianas como uma praia de areia, mas estariam completamente erradas. Isso porque, graças a tudo que desce das milhas acima, tudo na trincheira é coberto por uma manta de lodo viscoso. A areia, como a conhecemos, realmente não existe lá embaixo. O fundo da trincheira é composto principalmente de conchas trituradas e os cadáveres de plâncton que afundaram até o fundo ao longo dos anos. Devido à imensa pressão da água, tudo acaba praticamente moído em uma lama cinza amarelada, quase sedosa. Só podemos imaginar quão profundo vai o chão de lodo antes que a Terra realmente comece. Muitos cientistas acreditam que seja o lugar mais antigo do oceano, então essa lama é realmente uma gosma primordial que vem se acumulando por milhões de anos. A Zona Del é a parte mais profunda do oceano, muitas vezes chamada de Portões do Inferno. Ela se estende de aproximadamente 6.000 metros a 11.000 metros abaixo da superfície do mar. Como a luz não alcança essa parte do oceano, é impossível para as plantas crescerem. Mas ainda existem criaturas resilientes que conseguem encontrar seu lar nessas profundidades. A Zona Del representa o habitat marinho mais profundo da Terra. Muito do conhecimento da biologia Del vem de duas expedições de amostragem nos anos 1950, com a dinamarquesa Galateia e as expedições soviéticas de Bajas. Longe de ser tão desprovida de vida quanto se acreditava no início dos estudos, as observações feitas desde então estimularam a hipótese de que a área Del abriga uma importante diversidade e abundância de animais. Estudar a zona haitiana dá uma melhor compreensão de como as criaturas resistem à ausência de matérias essenciais das quais os seres vivos precisam para sobreviver. A Zona Del tem pouco ou nenhum oxigênio, a temperatura é baixa e a pressão é muito alta. Saber dessas coisas abre nossa mente para a possibilidade de vida no espaço. De fato, se a vida pode prosperar na Zona Del, é provável que existem vários lugares da galáxia. Vulcões submarinos. Por estar diretamente em uma linha de falha, a Fossa das Marianas abriga vários vulcões submarinos. A região das Marianas contém 9 ilhas vulcânicas e mais de 60 vulcões submarinos, dos quais pelo menos 20 são ativos. Devido à água em tais profundidades ser extremamente fria, isso faz com que a água fervente e a água congelante se encontrem instantaneamente. Como os humanos não monitoram esses vulcões, eles podem estar entrando em erupção a qualquer momento. Aqui, a crosta oceânica que nasceu ao longo das cordilheiras do meio do oceano milhões de anos atrás no Pacífico Oriental, é reciclada de volta para o manto da Terra, à medida que o assoalho oceânico desce na Fossa das Marianas. Uma parte da crosta oceânica derrete e sobe para a superfície atrás da trincheira ao longo de uma linha de vulcões submarinos e ilhas vulcânicas que se estendem ao norte de Guam por mais de 1.000 quilômetros. Em 1860, Charles Vivere Thomson queria fazer uma viagem de barco para conduzir estudos oceanográficos. Em 21 de dezembro de 1872, ele navegou no HMS Challenger, um navio de guerra modificado para a viagem, carregando tudo, desde equipamentos de pesca até microscópios. O objetivo principal era viajar pelos oceanos para medir profundidade, temperatura e salinidade. Em 23 de março de 1875, enquanto a equipe estava conduzindo estudos perto das Ilhas Marianas, o mar literalmente engoliu 8 quilômetros de uma linha de medição que estavam carregando. Foi nesse momento que os pesquisadores conseguiram descobrir o abismo.
A primeira descida ao fundo da Fossa das Marianas ocorreu em 23 de janeiro de 1960. O submarino Trieste, operado pela Marinha dos Estados Unidos e construído pelos franceses, com o engenheiro oceânico suíço Jacques Piccard e oficial naval dos Estados Unidos Don Walsh a bordo, fez um mergulho recorde até 10.916 metros no Challenger Deep. A próxima pessoa a descer para aquele local fez isso mais de 50 anos depois de Piccard e Walsh. Em 26 de março de 2012, o cineasta canadense James Cameron pilotou o submersível Deep Sea Challenger, que ele ajudou a projetar, até 10.898 metros, estabelecendo um novo recorde mundial de profundidade para uma descida solo. Batiscafo Trieste. Um batiscafo é um veículo submersível com uma sala esférica para pesquisa e observação. O Trieste foi o nome dado ao batiscafo que faria história ao viajar para o Challenger Deep em 23 de janeiro de 1960. Foi nomeado após a cidade em que foi construído, na fronteira entre Itália e Iugoslávia. Os instrumentos científicos e de navegação para o veículo vieram da Suíça, Alemanha e Itália. Em agosto de 1953, o batiscafo foi colocado na água pela primeira vez, e mais tarde naquele mês, Auguste Piccard e seu filho Jacques mergulharam até uma profundidade de 5 fatons. Comprado pelo Office of Naval Research em nome da Marinha em 1958, através dos esforços do Dr. Robert S. Dietz, que trabalhava no escritório de Londres da ONR, o Trieste foi projetado para ir mais fundo do que qualquer embarcação antes dele. Até hoje, é considerado uma façanha notável de engenharia. Em 6 de janeiro de 2009, o presidente George W. Bush estabeleceu a Fossa das Marianas como um monumento nacional americano. O monumento não inclui nenhuma área de terra seca, mas protege 95.216 milhas quadradas. O presidente Bush conseguiu fazer isso por causa do território americano nas proximidades de Guam. O monumento é dividido em 3 seções distintas: a Unidade das Ilhas, a Unidade Vulcânica e a Unidade da Trincheira. Não está claro exatamente quais eram as intenções do presidente Bush, mas o decreto protegerá um habitat ecológico extremamente sensível dos danos do comércio e da perfuração. Por exemplo, as caldeiras submarinas abrigam algumas das formas de vida mais raras da Terra, que contribuem para a saúde dos recifes circundantes. Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gosta de curiosidades, um canal que fala sobre tudo, este é o canal certo. Então ativa o sininho para ficar ligado nos próximos vídeos. E até a próxima. Tchau!